Eu sempre achei que conhecia minha família. Cresci acreditando que éramos normais, sem mistérios, sem segredos. Minha mãe sempre foi muito aberta, meu pai sempre pareceu justo e racional. E meus avós eram apenas avós do interior, daqueles que contam histórias repetidas mas que te fazem sentir em casa mesmo assim. Eu nunca imaginei que atrás dessa normalidade toda, existia algo que mudaria completamente tudo que eu pensava sobre minha vida e sobre mim mesmo. Tudo começou no dia em que meu avô materno faleceu. Ele já tinha idade avançada, mas parecia saudável. Forte até demais para alguém com 70 e tantos anos. Era o tipo de pessoa que acordava cedo, arrumava tudo com as próprias mãos e nunca deixava nada para depois. Quando a notícia chegou, eu não quis acreditar. Parecia impossível. E de certa forma, acho que uma parte de mim pressentiu que aquele momento seria só o primeiro passo para algo muito maior. Minha família inteira se reuniu na antiga casa dele, uma casa que eu não visitava fazia anos. A estrada era a mesma, longa, reta, cheia de árvores por ambos os lados, como se te levasse para outro mundo. E de certo modo, levava mesmo. A casa era grande e antiga, com janelas de madeira que sempre rangiam quando o vento batia. Tinha cheiro de café passado, piso encerado e alguma coisa que sobrava entre mofo e lembrança. Aquele tipo de cheiro que só casas muito velhas têm. No velório, percebi um detalhe que na hora ignorei, mas que depois faria mais sentido do que eu gostaria. Meu pai estava estranho. Minha mãe chorava, o resto da família também, mas ele parecia inquieto, como se estivesse nervoso ou com medo. Ele não olhava para o caixão, não olhava para mim e evitava principalmente olhar para minha mãe. Depois do enterro, ficamos alguns dias na casa para organizar documentos, limpar algumas coisas e decidir o que cada um ficaria. Minha mãe estava responsável pelos papéis e eu resolvi ajudá-la. Foi então que tudo começou a desmoronar. Ela me pediu que procurasse documentos no quarto do meu avô. Eu entrei lá esperando encontrar apenas papéis antigos e lembranças guardadas em gavetas. O quarto era simples, arrumado, exatamente como lembro da infância. Mas quando uma folha escorregou da minha mão e caiu atrás do armário, bati com mais força sem querer e ouvi um som oco. Atrás do armário havia um painel solto, um fundo falso. Meu avô nunca foi o tipo de pessoa a esconder nada, por isso aquilo já era estranho o suficiente para me deixar desconfiado. Eu puxei o painel com cuidado e encontrei uma caixa de madeira escura, amarrada com barbante velho. Meu coração acelerou na hora. Abri a caixa sentado no chão. Dentro havia um caderno preto, uma carta, uma chave pesada de ferro e uma foto antiga rasgada ao meio. De todas essas coisas, o caderno me chamou mais atenção. A primeira frase que lhe fez meu sangue gelar: "Se você encontrou isso, já é tarde demais." Eu ri nervoso, achando que podia ser algum tipo de desabafo de velho solitário, mas conforme fui lendo percebi que não era desabafo nenhum. E aí veio o pior. Meu nome estava escrito ali. Meu nome em pelo menos 2 páginas, em datas muito anteriores ao meu nascimento. Aquilo não fazia sentido. Guardei o caderno e peguei a foto. Era antiga, talvez dos anos 80. Minha mãe aparecia nela ainda adolescente e ao lado dela estava um homem que eu nunca tinha visto. Eles pareciam próximos. Muito próximos. Ele segurava a mão dela e ela estava sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas o detalhe que mais me perturbou não era isso. Era a sombra atrás deles. Havia alguém ou algo ali, mas a foto tinha sido rasgada exatamente daquele lado. Virei a foto. No verso estava escrito: "Ele ainda sabe." Senti minhas mãos tremerem. Peguei a carta. Era para minha mãe: "Filha, me perdoe. Não consegui proteger vocês. Afastem-se da casa. Não deixem ele voltar." A casa onde estávamos agora. Senti um frio subir pelas costas, mas o pior ainda estava por vir. Aquela chave de ferro parecia de porta antiga, pesada demais para ter uso comum. Decidi guardá-la. Parecia importante. Quando desci para a sala, minha mãe e meu pai conversavam baixinho. Eles ficaram em silêncio quando me viram e aí percebi que algo estava acontecendo muito antes de eu encontrar a caixa. Mas preferi fingir que não percebi nada. Só que aquela chave ficava pesando no meu bolso como se tivesse vida própria. E naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, decidi descobrir o que ela abria. A casa tinha um porão que eu não lembrava muito bem. Quando era criança, meu avô sempre dizia: "Criança, não desce lá. Não tem nada lá embaixo para você." Mas tinha algo na maneira como ele dizia isso, como se estivesse protegendo alguém ou algo. Fui até a porta do porão. Estava trancada com um cadeado antigo. Coloquei a chave no buraco e, para minha surpresa, ela girou sem resistência, como se estivesse sendo usada todos os dias. A porta se abriu com um rangido lento. Um sopro de ar frio subiu das escadas, o tipo de ar frio que não deveria existir em uma casa quente no interior à noite. Desci devagar com o celular na mão, iluminando o caminho. Quando cheguei ao final das escadas, vi a cena que nunca mais esqueci. O porão não estava abandonado. Não mesmo. Havia uma mesa grande, 3 cadeiras alinhadas, uma lamparina apagada e dezenas de fotos espalhadas no chão. Mas o pior eram as marcas nas paredes. Marcas profundas. Como unhas. Como se alguém tivesse arranhado tentando sair. Ou entrar.
Peguei a primeira foto. Era minha mãe e o homem desconhecido. No verso estava escrito: eles não deviam ter voltado. Meu corpo travou. Continuei olhando as fotos e então vi a que me destruiu por dentro. Uma foto minha. Eu tinha uns 6 anos e estava no colo daquele mesmo homem. Eu nunca tinha visto aquele rosto na minha vida. Atrás dessa foto estava escrito: ele tentou avisar. Foi nesse momento que ouvi passos descendo a escada. Quando virei, minha mãe estava parada atrás de mim, pálida, tremendo. Você não devia estar aqui, ela disse. A voz dela não era de bronca, era de medo. Ela se aproximou devagar e viu as fotos que eu segurava. Respirou fundo, como alguém que está carregando um segredo por tempo demais. Eu tentei evitar que você descobrisse, mas acho que já passou da hora. Eu perguntei quem era o homem das fotos. Foi aí que senti minha vida inteira mudar. Ele era seu pai, não o homem que te criou. O meu pai de sangue. Ela disse isso com lágrimas nos olhos. Minha cabeça parecia girar. Eu não conseguia acreditar. Ela explicou que quando era mais jovem se apaixonou por um rapaz da região. Eles se encontravam escondido porque o avô dele acreditava numa maldição na família, gente que desaparecia, surtava, mudava de comportamento, ouvia vozes. Meu avô descobriu o namoro e proibiu. Brigaram feio, mas ela e esse homem continuaram se encontrando. Foi quando ela engravidou. Eu nasci naquela casa, mas poucos dias depois algo aconteceu com meu pai biológico. Ele começou a agir estranho. Dizia que a casa chamava ele, que o porão falava, que havia alguém lá embaixo esperando por ele. Minha mãe fugiu comigo, mas meu pai biológico ficou. Naquela mesma noite, ele desapareceu. A polícia nunca encontrou nada. As marcas no porão foram feitas por ele. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar só de olhar para as paredes. Então eu disse: e por que vocês nunca me contaram? Minha mãe, com a voz embargada, disse: porque o seu avô acreditava que você também estava ligado a isso. Naquele momento eu senti meu coração parar por um segundo. Peguei o caderno do meu avô e entreguei a ela. Ela folheou com desespero. Quando chegou na última página, soltou o livro. A última frase dizia: ele não desapareceu. Ele está esperando. Foi aí que ouvimos. A parede atrás de nós começou a arranhar. Não como madeira rangendo, mas como garras humanas. Minha mãe agarrou meu braço. Não olha para trás. Sobe. Agora. Mas antes que conseguíssemos dar o primeiro passo, o celular apagou sozinho. A lamparina acendeu sozinha. E então, uma voz masculina rouca, arranhada pelo tempo, ecoou no porão falando meu nome. O meu nome escrito no caderno antes mesmo de eu existir. Eu voltei. E foi assim que eu descobri que certas coisas não ficam no passado. Algumas esperam, chamam, e quando você atende, nunca mais saem da sua vida.